O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Você já se imaginou na situação de ter que ajudar uma irmã a se livrar de um mau elemento? E depois de tudo, ela volta para ele e os seus familiares ainda te criticam? Foi isso o que o Op viveu. E a ele eu passo 2 lições. 1. Se afaste dela, pois pessoas quebradas quebram outras pessoas. E 2. A maioria das pessoas que dizem que você deve ajudar não conseguem nem ajudar a si mesmas. Então, se priorizem. Bora lá! Eu salvei minha irmã do namorado violento e acabei me machucando no processo. Depois ela namorou o meu melhor amigo, traiu ele e voltou para o ex. Agora ela me pede ajuda de novo. Olá, amigos. Aconteceu que logo após toda essa situação que eu pontuei logo de cara no título do meu post, eu decidi acabar totalmente com o nosso contato, mas recentemente ela apareceu no meu trabalho, machucada novamente implorando para que eu a ajude de novo. Bem, eu sou um homem de 28 anos, e minha irmã tem 26 anos. Nós dois fomos criados nos Estados Unidos, mas nossos pais são imigrantes. Quando eu deixei o país, há 9 anos, foi logo depois de minha irmã se formar no ensino médio, e nossos pais voltaram para o país de origem para se aposentar. Minha irmã tinha um melhor amigo, que vou chamar de Jared. Jared era muito violento com ela, chegando até a acertá-la algumas vezes, se é que me entendem, dentre outras coisas. Mas minha irmã não queria deixá-lo. Nesse começo ela tinha 19 anos na época, e foi muito difícil. Mas eu consegui tirá-la daquela situação e entramos com uma ordem de restrição contra ele. Daí ela já tinha 21 anos quando isso aconteceu. Eu sinceramente não acho que ela seja uma pessoa estável, nunca achei isso nem quando éramos mais novos. E ela não é uma boa parceira em relacionamentos. Isso não quer dizer que ela merecia um parceiro como o Jared. Eu realmente acho que meus pais trataram ela como uma princesa e a mimaram demais. Ela espera que todo parceiro a coloque num pedestal e que ela nunca esteja errada. Enfim, quando ela tinha 22 anos, quis namorar meu melhor amigo, Mark. Eu disse para ela deixá-lo em paz e falei para o Mark que, sendo bem sincero, ele podia arrumar coisa melhor. Mas ela ficou insistindo com ele e comigo, e o Mark disse que, já que ele era meu amigo de longa data, minha irmã não podia ser tão ruim assim. Talvez eu seja tendencioso, mas avisei o cara. Mesmo assim, Mark e minha irmã ficaram juntos e tiveram um relacionamento de 18 meses. Ela traiu o Mark e voltou para o Jared. A desculpa dela para a traição foram ataques às inseguranças do Mark. Fiquei extremamente decepcionado e disse a ela que, se ela voltasse para o cara que batia nela, eu nunca mais a ajudaria, porque tirá-la daquela situação tinha sido um inferno, e ela tinha traído um cara perfeitamente decente e o quebrado no processo. Eu disse que ela podia terminar com o Mark, tudo bem. Achei uma decisão errada e feita da pior forma possível. Mas ela não poderia ter um relacionamento comigo se escolhesse ficar com um cara que literalmente foi violento com ela. Ela escolheu o Jared dizendo que ele tinha mudado. Eu acabei com o contato completamente. O Mark é meu irmão de consideração, e ele acabou caindo no problema da bebida, mas a terapia ajudou ele a sair disso. Já se passaram 2 anos. O Mark ainda luta com inseguranças. Ele nunca jogou isso na minha cara e, inclusive, me incentivou a não romper um laço familiar por causa dele. Mas a decisão foi minha. Eu vejo um cara, meu amigo, que cuidou do meu pai quando eu não pude estar presente durante a recuperação de uma cirurgia. Um homem que considero um irmão, sofrendo até hoje por causa dela. Ele não saiu com ninguém desde então, por causa da forma como ela atacou as inseguranças dele e o traiu. Isso me deixa fervendo de raiva quando penso em como ela o tratou. O pior é que ele fez tudo certo. Lembrou de todos os aniversários, deu presentes, cozinhava para ela e pagava as contas enquanto ela não fazia nada. Planejou uma família com ela. Ela jogou tudo fora como se estivesse largando um copo no chão e deixou ele completamente destruído. Sou eternamente grato por ele não me julgar pelas ações dela, porque, se uma mulher tivesse feito isso comigo, não sei se eu conseguiria olhar nos olhos de alguém relacionado a ela de novo. Enfim, por volta da semana passada, adivinha só, o Jared voltou a ser violento com ela, e meus pais me ligaram implorando para que eu a ajudasse. Disseram que ela não tinha para onde ir e que deveria ficar na minha casa. Eu disse não, desliguei e também não atendi mais as ligações dos meus pais naquele dia. Minha irmã apareceu no meu maldito local de trabalho. Ela estava com um olho visivelmente roxo, cheia de hematomas, machucados e etc. Foi uma cena horrível. Para ser honesto, quase senti vontade de vomitar ao vê-la daquele jeito. Ela fez um escândalo, implorando para que eu a levasse para minha casa. Fiquei parecendo um babaca para todo mundo no trabalho. Ela implorava para que eu não a abandonasse e dizia que eu era a única família que ela tinha naquele país. Eu a levei para fora e tentei acalmá-la, mas no fim disse que ela não ficaria comigo.
Ela começou a fazer mais cena, se jogou no chão e agarrou minha perna. Eu meio que perdi o controle e comecei a chorar de raiva ali mesmo no estacionamento, onde as pessoas do trabalho podiam me ver. Mandei ela ir embora e disse que chamaria a polícia e pediria para o prédio expulsá-la por invasão. Eu estava blefando. Eu simplesmente fui embora e virei as costas. Ela acabou indo embora sozinha depois de uns 10 ou 15 minutos. Uma situação extremamente constrangedora que ela me colocou, e eu tive que explicar no trabalho. Todos acham que eu sou o babaca por não ajudá-la. Mas meu chefe conhece minha situação. Ele é primo do Mark. Foi ele quem me indicou para o emprego. Então, claro, sou o babaca para as pessoas do trabalho e para minha família. Meus pais querem me tirar do testamento por deixá-la machucada e não ajudá-la no estacionamento. Ótimo. Podem fazer isso. Não é como se eu precisasse de algo deles. Minhas primas acham que eu sou um monstro. Meu outro primo, um homem, mora no Canadá. Ele está se preparando para vir ajudar ela, mas não está no Canadá no momento. O mais cedo que ela pode receber ajuda dele é daqui a uma semana. Minha mãe e meu pai estão se recuperando de um problema de saúde e receberam ordens médicas rigorosas para não viajar, mas mesmo assim querem quebrar isso e viajar. Vamos ver o que acontece. Esse primo me ligou há alguns minutos e me detonou, dizendo que eu sou um babaca e que não posso deixar minha irmã sofrer desse jeito. Eu o ignorei. Nenhum desses desgraçados sabe pelo que eu passei. Eu tenho problemas com algumas dores até hoje por causa de um soco que levei do Jared na mandíbula, quando brigamos no passado. Se piorar, vou precisar de cirurgia invasiva. Ele apareceu no meu antigo local de trabalho quando acolhi minha irmã da primeira vez, e fez um escândalo que me isolou socialmente. Arrisquei tudo, cheguei até a ameaçá-lo para valer uma vez. Se ele tivesse chamado a polícia, eu poderia ter comprometido minha carreira. Ela destruiu meu melhor amigo depois de eu implorar para que ela não fosse atrás daquele cara. E, depois de tudo isso, ela ainda escolheu ele. Dane-se eu e tudo o que fiz por ela. Eu tinha 23 anos. Eu também estava com bastante medo, mas tomei a frente na época. O Jared é 2 anos mais velho que eu, e sempre foi acostumado com confusões. Meus pais simplesmente desapareceram e deixaram tudo nas minhas costas, só visitando ela de vez em quando. Eu não a considero mais família. Não quero ajudá-la. Chega. Eu não entendo como minha família ou qualquer outra pessoa pode achar que eu estou errado. Pode parecer brutal, mas depois de tudo, ela pode arcar com todas as consequências do que ela fez. Eu sei que não é certo, mas sinto que ela trouxe isso para si mesma. Só porque sou o irmão mais velho, esperam que eu lide com um criminoso literal, que ela insiste em trazer para a própria vida. Estou cansado de ser obrigado a lidar com alguém assim. Então eu sei que estou aqui buscando validação e agradeceria por isso, mas acho que preciso ouvir a verdade. Eu estou errado por querer deixar toda a minha família para trás. Edite. Um dos comentários que mais me chamou a atenção foi o seguinte: você não é sem coração, você só está cansado de se ferir por alguém que sempre te força a se machucar novamente. Proteger a sua paz depois de anos de caos não é crueldade. É necessidade. A minha resposta a esse comentário foi: obrigado, cara. Parece que todo mundo que não quis ajudar da primeira vez agora aparece para dizer como eu estou errado. Ela voltou para ele depois de tudo que ele fez com ela. E quanto a mim, por que esperam que eu desfaça escolhas que uma adulta fez? Você não imagina o quanto é validante ouvir alguém entender que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Muito obrigado mesmo. A atualização 1. Então, os acontecimentos do post anterior ocorreram há uns 2 ou 3 dias, mais ou menos, e algumas coisas aconteceram desde então e também desde que eu publiquei. Antes de tudo, obrigado às pessoas que entenderam como isso é e disseram que eu não deveria ter que limpar a bagunça de outro adulto. Foi extremamente validante ouvir isso. Eu sei que a maré virou um pouco depois, mas estou me colocando em primeiro lugar pela primeira vez na minha vida. Algumas clarificações primeiro. Só porque o primo do Mark é meu chefe não significa que eu possa relaxar no trabalho. A conexão com o primo do Mark só me ajudou a conseguir uma entrevista de primeira etapa. Eu tive que passar por 3 ou 4 rodadas de entrevistas como qualquer outro candidato. A questão é que a empresa normalmente contrata internamente para o meu cargo. Mas eu consegui entrar como candidato externo por causa do primo do Mark. E só consegui o emprego depois que o cara que eles tinham contratado inicialmente saiu para uma vaga melhor em outra empresa. Não sei por que as pessoas assumiram que eu posso simplesmente ir levando no trabalho. Além disso, o Mark e o primo dele não são próximos, e o primo dele é bem certinho e direto ao ponto. Depois do fiasco no meu local de trabalho, que é de onde tiro meu sustento, seguindo a sugestão do meu chefe, o primo do Mark, conversei com os seguranças. Entreguei a eles fotos da minha irmã e a descrição dela para que possam garantir que eu não seja assediado novamente e para que possam ameaçar com medidas legais e acusação de invasão se ela não respeitar os avisos de não entrar em propriedade privada.
Eu moro em um condomínio fechado, então fiz a mesma coisa com o escritório de locação e segurança do prédio. E, como esperado, no dia seguinte ela tentou aparecer no meu condomínio e usar meu código de acesso para entrar. Eu tinha dado esse código aos meus pais, caso eles fossem me visitar. Eles devem ter passado para ela. Ela foi escoltada para fora, mas deve ter achado que podia simplesmente ficar esperando na porta. Infelizmente, foi difícil ouvir, mas ela estava chutando, gritando e implorando para chamarem o irmão dela. E eu ainda a amo, com certeza. Cara, aquilo doeu demais de ouvir. Me destruiu por dentro. Não preciso nem dizer que isso explodiu ainda mais no grupo da família. Você fez a segurança expulsar sua própria irmã, etc. Eu estou literalmente recebendo ameaças. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que deveria ter me abortado ou rezado por um aborto espontâneo. Um minuto eles estão com raiva e eu ignoro as ligações. No minuto seguinte, eu merecia nunca ter nascido e, de alguma forma, eu sou o vilão. Ainda assim, alerta de gatilho. Enfim, o Mark não sabia de nada disso. Ela apareceu no local de trabalho dele no mesmo dia em que foi ao meu apartamento. O Mark foi respeitoso, mas disse que não podia ajudá-la por causa da saúde mental dele. Disse que tentaria falar comigo. E ele falou comigo, disse que, se eu estivesse punindo ela pelo que ela fez com ele, isso não era necessário e que eu deveria apenas ajudar minha irmã. Eu meio que desabei e chorei. Sim, eu sei. E disse a ele que não era isso. Era eu me colocando em primeiro lugar. Estou cansado de sempre ter que limpar a bagunça dela. Sempre. Ele entendeu. Quanto ao meu primo, que supostamente viria ajudar ela, surpresa, e adivinha quem de repente arrumou trabalho quando percebeu que teria que dar apoio financeiro ou oferecer um lugar para ela ficar? Isso mesmo. O mesmo cara que me criticou por não ajudar. Ele foi falar com a família. Meu pai não pode vir por alguns motivos, e minha mãe, eu não sabia. Pelo visto nunca quiseram mencionar isso. Ela está praticamente imobilizada da perna por causa de um AVC parcial ou algo assim. Não sei exatamente o que é, só sei que é algo sério. Ela não pode vir porque não consegue se mover. Tive que descobrir isso por meio de um segundo primo, que também me ligou para me xingar. Então agora tudo depende do meu pai, que também é idoso e não pode viajar por causa de algum problema burocrático ou algo do tipo. Mais uma vez, ninguém me mantém informado de nada. Eu me sinto horrível com tudo isso. Eu odeio o Jared e espero que ele seja responsabilizado, mas minha família não fica muito atrás. Fora isso, estou na fila para uma promoção no trabalho. Talvez eu consiga o cargo dos meus sonhos. Estou fazendo horas extras. Não posso me dar ao luxo de jogar minha vida fora ou colocar tudo o que construí em risco por ela de novo. Porque, mesmo que eu jogasse tudo fora para ajudá-la, eu até conseguiria viver com isso se ela ficasse bem. Mas ela pode simplesmente voltar para aquele desgraçado outra vez. Estou me colocando em primeiro lugar. Meus amigos ficaram chocados, mas estão me apoiando. Só eles me entendem, porque viram o impacto nuclear inicial com o qual eu tive que lidar. Para mim, isso já não é suficiente. Se minha família me afastar, que seja. Estou bem sem eles. Eles não fizeram nada além de me usar como bode expiatório para todos os problemas deles, não só agora, mas a vida inteira. Eu odeio esses parasitas. Obrigado por me deixarem desabafar, pessoal, e desculpem por não trazer uma atualização mais positiva. Eu só quero viver minha vida e focar em mim mesmo. Edite. A seguir eu listei alguns comentários interessantes. Comentário 1. Da próxima vez que sua irmã aparecer, você não pode simplesmente colocá-la em um ônibus ou trem de volta para a casa dos seus pais? Assim ela finalmente seria problema deles. Resposta. Para ser sincero, eu nem quero vê-la. Além disso, meus pais moram do outro lado do Atlântico, no país de origem deles. Nem acho que minha irmã sobreviveria lá, porque nenhum de nós fala a língua nativa e nunca estivemos lá. E ela está em um estado terrível agora. Eu não consigo suportar vê-la daquele jeito. Ela parece que saiu de um ringue de boxe. É horrível. A última vez que a vi assim foi quando tive que tirá-la daquela situação da primeira vez. Tenho medo de que, se eu a vir mais uma vez, eu não tenha forças para ir embora e fazer a escolha certa. Então, pelo meu próprio bem, eu não posso mais vê-la. Comentário 2. Você está lidando com isso muito melhor do que a maioria das pessoas lidaria, e fico feliz em saber que seu chefe te apoia. Ele teve a ideia certa ao entregar a foto e a descrição dela à segurança. Existe alguma forma de limpar seu nome com alguns colegas? Há alguém no seu trabalho em quem você confia, que você possa chamar para um café e explicar tudo? Conseguir ajuda deles. Resposta. Agora meu nome já foi jogado na lama por lá.
Estou competindo com outra mulher pela promoção que mencionei, e ela foi muito rápida em aproveitar isso para me chamar de misógino patriarcal, entre outros rótulos da moda. Muita gente ficou do lado dela. Ela sempre controlou o ambiente social entre a gerência de escritório como nós. Felizmente, ficou confirmado nos bastidores que ela saiu da disputa. Agora somos só eu e outra mulher. Ela é tranquila e não entrou nessa história de forma alguma. Sempre faz o trabalho dela na dela. Meus chefes no corporativo não se importam com comportamento, só com resultados. Eu realmente achei, em silêncio, que arrastar meu nome diante deles ajudaria ela de alguma forma, sendo que eu superei os resultados trimestrais dela em pelo menos 17% em todos os trimestres desde que entrei. Ela é mais velha do que eu e trabalha lá há mais tempo, então achei que ela entenderia o quão sem alma e implacável o mundo corporativo é quando se trata de se importar apenas com resultados. Então não sei qual foi a jogada dela. Se eu conseguir a promoção em alguns meses, o que parece provável, vou fazer uma transição gradual e passar a trabalhar em tempo integral na sede corporativa do outro lado do país. Comentário 3. Você ajudou ela uma vez, mesmo isso te colocando em perigo. É difícil ajudar pessoas em relacionamentos conturbados, especialmente quando você também é colocado em risco e existe a chance de elas voltarem para o parceiro louco. Resposta. É uma situação difícil, mas ela precisa registrar um boletim de ocorrência e buscar ajuda de uma organização de apoio a vítimas. Pelo que ela conversou com o Mark, ela acha prudente não envolver a polícia e só querer morar com a família e deixar o Jared para trás. Eu, sinceramente, acho que se ela realmente se importasse e quisesse sair dessa, ela iria querer ver aquele desgraçado apodrecendo na prisão pelo que ele faz com ela e pelo que já fez comigo. Eu honestamente não acho que ela vá deixá-lo algum dia. E quando o Mark me disse isso, meio que selou de vez a minha decisão, que ainda estava um pouco vacilante. Comentário 4. Você conhece a dinâmica do filho dourado e do bode expiatório? Talvez eu esteja lendo demais alguns dos seus comentários, mas parece que há dois problemas vindos dos seus pais. Primeiro, sua irmã não pode errar em nada e precisa ser apoiada, atendida e priorizada em tudo, a filha dourada. E segundo, você é obrigado a ser aquele que conserta os problemas da família, enquanto ninguém mais coloca nem um décimo do esforço que esperam de você, o bode expiatório. Se for esse o caso, talvez seja a hora de se afastar da sua família. Talvez conversar com um terapeuta, um líder espiritual ou amigos de confiança. Encontre sua paz. Resposta. Meu Deus. É exatamente isso. Meus pais sempre tiveram um ponto fraco por ela porque ela nasceu prematura e eles achavam que ela não ia sobreviver nos primeiros meses. Obrigado. Eu não sabia que isso tinha um nome. Sempre tive que ser o irmão mais velho, limpar a bagunça dela e aguentar tudo o que ela faz. Eu ainda a amo, mas simplesmente não tenho mais forças. Provavelmente vou fazer terapia porque, mesmo sentindo que fiz a escolha certa, toda vez que fecho os olhos ainda vejo os hematomas e ferimentos em todo o seu corpo machucado, e isso está mexendo comigo muito mais do que eu gostaria de admitir. Comentário 5. Talvez isso já tenha sido perguntado, mas por que seus pais não mandaram buscar ela, sem eles terem que vir para cá? Resposta. Ela poderia ir morar com eles e ajudá-los, talvez. Meus pais se aposentaram no nosso país de origem. No entanto, eu e ela nascemos e fomos criados nos Estados Unidos. Nunca estivemos no país deles de fato. Ela acha que a terra natal é um país de merda e que nunca pisaria naquele lugar. Meus pais sempre atenderam às vontades dela, então mesmo depois da aposentadoria eles sempre vêm nos visitar. Eu também nunca fui visitá-los, porque normalmente eles vêm me ver depois de passar um tempo com ela. Eu realmente acho que ela prefere viver essa situação do que ficar, mesmo que temporariamente, com meus pais lá. É por isso que ela nunca aceitou a oferta deles. A atualização 2. Estou meio anestesiado. Não achei que faria outra atualização, mas algumas coisas aconteceram no domingo. Tudo que eu soube ou ouvi da família foi que minha irmã voltou para o Jared para conversar e resolver as coisas, e que ela não precisava de ajuda. Ontem à noite a irmã do Jared, que também é a melhor amiga da minha irmã, a coloco entre aspas porque nenhuma amiga de verdade deixaria a amiga ficar com um parceiro violento, ainda mais sendo o próprio irmão, apareceu do nada. Ela foi cordial e disse que as coisas tinham mudado e que minha irmã a tinha enviado. Resumindo, fiquei sabendo por ela e depois confirmei com a família. O Jared vinha traindo minha irmã repetidamente e, nossa, que surpresa. Totalmente fora do caráter dele, né? Ela ficou decepcionada e ele negou tudo. Então ela teve a brilhante ideia de parar o anticoncepcional, mentir para o Jared e engravidar de propósito, achando que isso consertaria o relacionamento. O motivo de ela estar tentando se afastar do Jared e não querer envolver a polícia era que ela queria contar isso a ele em um ambiente seguro, e depois voltar quando ele se acalmasse. Ele estava sendo violento porque não entendia por que ela estava tentando ir embora. No fim, ela contou tudo para ele no domingo, na presença da irmã do Jared, e surpreendentemente ele não ficou bravo.
Abraçou ela e disse que não importava mais, que sempre quis ter uma família e queria mudar pelo pequeno milagre deles. Minha irmã também mandou uma carta junto com a irmã do Jared confirmando tudo isso. Ela quer que eu seja o padrinho do pequeno milagre deles. Veio também uma carta do Jared pedindo desculpas pelo passado, pedindo que eu perdoasse o pai do meu sobrinho ou sobrinha, e que fossemos uma família só. Aquele encostado acha que eu vou abrir a carteira. Então eu dispensei a irmã do Jared de forma educada e respeitosa, e disse que entraria em contato com minha irmã quando eu achasse que fosse o momento. Sentei para tentar processar essa notícia e liguei para minha família, depois de desbloqueá-los. Na conversa com meu pai, a maior preocupação dele foi algo do tipo, que a criança seria chamada de um termo pejorativo, como filho ilegítimo, se nascesse antes do casamento e mancharia nossa linhagem. Ele disse que viria para cá para obrigá-los a se casar, para não desonar o nome da família. Nenhuma menção ao fato de ela estar tendo um filho com alguém com histórico violento, de ela não trabalhar e de o Jared não conseguir manter um emprego. Quando mencionei isso, ele disse que não tinha problema, que eu podia mandar algum dinheiro para ajudá-los. Nas palavras dele, o que passou, passou, agora me ajude a consertar em vez de ser pessimista. Claro que eles iriam querer pagar tudo para a princesa deles e para o neto da princesa. E obviamente tentar me fazer de otário. Ainda assim, estou completamente anestesiado. Eu me sinto a única pessoa sã nesse lamaçal. Aparentemente, o Jared disse algo como espero que seja uma filha parecida com a mãe, e isso fez minha irmã ficar toda satisfeita. Eu estou em choque absoluto. Esses idiotas estão trazendo uma vida ao mundo como se não fosse nada. Eu não sou religioso, mas considero o ato de trazer uma vida ao mundo algo quase sagrado, não algo feito de forma tão leviana. A incapacidade da minha irmã de se proteger já era uma coisa, mas trazer conscientemente uma criança para ser criada naquele ambiente tóxico é outra completamente diferente. Eu perdi todo o respeito por ela. Isso é insano. E minha família não está nem aí. Eles não se importam se o neto vai sofrer da mesma forma que a filha deles, desde que seja legítimo. O que diabos está errado com essas pessoas? Contei tudo para meus amigos, o Mark e os outros. Tirei o dia de hoje de folga para tentar processar essa merda toda. Uma coisa é ela fazer escolhas ruins e eu ser arrastado para isso. Outra é a insanidade dela impactar uma criança inocente que não pediu para nascer nessa situação. Eu estou completamente perdido. Não faço ideia do que vai acontecer agora. Quando falei com meus pais, eles disseram, bom, ela quer ter esse filho. Você estaria disposto a cuidar do seu sobrinho ou sobrinha? Respondi que não. Eu não quero cuidar da criança porque tenho minha própria vida. Mas isso não significa que eu não possa criticar as escolhas dela. Que porcaria é essa? E, obviamente, eles também não podem criar a criança porque já são velhos demais para isso. Eu só precisava tirar isso do peito. Eu sei, eu me irritei e xinguei bastante aqui, me desculpem. Estou lidando com a realidade de que talvez exista um sobrinho ou sobrinha a caminho, que vai nascer com avós que valorizam mais a legitimidade das coisas, do que a vida em si dessa nova pessoa, uma mãe louca obcecada pelo pai, um pai violento e encostado, e um tio que não sabe como ajudar, e talvez nem consiga, ainda mais se eu me mudar por causa do trabalho, considerando também que eu nunca quis ter filhos para começo de conversa. Então, é muita confusão jogada em minha vida pelos outros, mas, mais do que nunca fica ainda mais claro que o melhor que eu faço é me afastar de toda essa confusão, por mais difícil que possa ser. Continuo firme na minha decisão de não me permitir ser arrastado para a lama de problemas que é a vida dessas pessoas. Novamente, vou me priorizar e me proteger. Comentários sobre o relato. Sinto muito, mas a irmã do Op mereceu tudo o que aconteceu. Depois do que ela fez com o amigo do Op, de todo o passado ruim que ela tinha com o Jared, e mesmo assim ela voltou para ele? Então ela merece tudo isso. Não dá para ajudar quem não se ajuda. E que se danem os pais e a família. Sempre prontos para julgar e criticar, mas nunca querem ajudar de verdade. O mesmo vale para os colegas de trabalho do Op. Sinceramente, a essa altura, a irmã perdeu completamente a noção do que é certo ou errado. Só espero sinceramente que eles consigam criar o bebê direito, mas duvido muito. Depois de tudo que a irmã fez estar errado, você não deve mais ajudar alguém que só quer ajuda quando a situação está ruim, não se importando com a saúde ou segurança de ninguém mais. Não permita que inconsequentes prejudiquem a sua vida, Op. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha.
Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.